Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arlanda Silva Gonçalves, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha e campus Vitória. No campus Vitória, atuo no programa de pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis e também professor do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo, campus Goiabias. Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar uma bela imagem do DNA utilizando Paimon. Qual foi minha motivação? Minha motivação é um congresso que eu participei, onde algumas pessoas geraram uma imagem utilizando IA, inteligência artificial. É importante comentar que a IA ainda não está muito boa para criação de moléculas ou estruturas moleculares. Isso aí está evoluindo ainda, né? Principalmente as IAs gratuitas. E essa foi minha motivação. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Em poucos passos, criei esse tutorial aqui, né? Criando no Paimon uma bela imagem do DNA em não são 5 passos, né? Eu coloquei aqui 5 passos, achei que seriam mais, mas a gente pode dizer que em 4 passos. O que a gente vai fazer? Inicialmente a gente vai abrir o Paimon, baixar o código PDB2WCC. Então é o primeiro ponto. Eu vou vir aqui no terminal, Paimon, do comercial, e aí eu venho aqui, getPDB 2WCC. E fazer o download. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma estrutura de uma proteína. Eu não li a descrição desse PDB. Eu fiz uma busca rápida, encontrei uma interação entre uma proteína e o DNA. E aí o que a gente vai fazer? Vamos selecionar e deletar essa proteína daqui. Basta vir em set de sequência. Então vamos selecionar os aminoácidos pelo código de uma letra da proteína. E aí aqui, a seleção ativa, a gente vai no azinho e remover os átomos. Então é o primeiro ponto aí. Tá? Então se eu quiser dar uma outra cor, né, a essa dupla fita, né, basta a gente executar no terminal do Paimon, ó, set cartoon nucleic acid color yellow. Eu vou colorir ela, o Ctrl C, e vou colorir de amarelo a fita. Agora a minha fita está aí em amarelo. Posteriormente, podemos colocar aqui color pink. Então, os pares de base vão aparecer em rosa, mas não é o que eu quero, é só um tipo de representação. Set Ray Trace Mode 4. Sugiro a leitura do Paimon Wiki para vocês verem o significado de cada modo de renderização. E aí a gente vem aqui, melhorar um pouco a imagem. Eu gosto também de vir aqui em Display Quality, Maximum Quality, para a gente ter uma máxima qualidade. Tá? Não necessariamente eu estou seguindo esses passos todos. Tá? Eu já separei o DNA da proteína. A gente pode criar um novo arquivo com o nome dna.pdb no final e renderizar a imagem para ela sair linda. Então, todos esses passos aqui, além de uma imagem com alta resolução, por exemplo, resolução de 2400 por 1600. E aí, a gente vem aqui agora nesse Szinho aqui do lado do 2WCC, e aí vou escolher licores. Então os pares de base aqui apareceram,
É importante a gente entender, né? Para quem nunca trabalhou com DNA, eu sugiro a leitura. O que é um par de base? Eu não vou falar sobre isso agora. Mas, por exemplo, a guanina ela interage com a citonina, a adenina com a timina, sendo que a guanina com a citosina é estabilizada por 3 ligações de hidrogênio e a adenina com a timina com 2 ligações de hidrogênio, que estabilizam essas ligações. Então, voltando aqui ao nosso DNA, eu vou colocar uma coloração por átomo para ficar mais bonito. Então, vou vir aqui nesse Czinho, Pi Element, e aí vou escolher, por exemplo, o carbono verde, hidrogênio cinza clarinho, nitrogênio azul, oxigênio vermelho, enxofre laranja, além de outras cores de átomos que a gente vê ali na configuração do Pymol em Setting. Tá? Então, vou escolher essa opção daqui. Ok? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Algo na Guia Meet precisa de sua atenção. Não quero mexer com isso agora. Eu creio que eu esteja gravando ainda. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que os meus átomos apareçam no modo de esfera, ao invés somente de vareta. Então, eu vou colocar aqui também a representação em esfera. Show. Sphere. Ficou feio assim. Mas eu posso reduzir o tamanho da esfera via terminal. Quer ver? Set sphere underline scale 0,0.3. Então aí minhas esferinhas, tamanhozinho menor, né? Posso até botar em 0,2 para não poluir tanto a figura. Então temos aí as esferinhas. E agora eu quero mostrar os contatos polares entre os pares de base. Para a gente mostrar os contatos polares entre os pares de base, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos os pares de base e com o botão direito do mouse eu vou aqui, deixa eu só me recordar aqui, Action, Find Polar Contact. Então, os contatos polares em relação à seleção. Então, a gente pode notar que esse pontilhado daqui, ó, esses pontilhados que aparecem, são as ligações hidrogênio, conforme a gente mostrou ali na Wikipedia, em 3D. E para gerar uma bela figura, né, desse DNA aqui renderizado em altíssima resolução, primeiro eu vou ver a resolução dessa mini imagem aqui. Eu só vou saber a resolução dela se eu escrever o seguinte: png apagar.png. Ele vai gerar um arquivo apagar.png com essa resolução. Então a gente tem 822 por 564. Mas eu não quero gerar uma figura com essa resolução, porque isso é uma baixa resolução. Eu quero gerar uma imagem com uma resolução pelo menos 5 vezes essa daqui. Então o que eu vou fazer? Vou abrir a calculadora e vou pegar aqui, ó, 822 vezes 5 e 564 vezes 5. Então, quero gerar uma imagem de 4.110 por 2.820. Então, por enquanto, vou deixar isso aqui quietinho aqui do lado. Tá? Vou deixar quietinho.
E agora vamos gerar a nossa imagem renderizada com sombra, sem fundo, preferencialmente sem fundo, para que a gente possa colá-la em slides, né, sem ter que editar o fundo, apagar o fundo ou adicionar outras informações. Tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? Né? Eu vou deixar destacado aqui, por exemplo, aparecendo essas três ligações de hidrogênio, vou deixar nessa configuração, o botão do meio a gente arrasta a molécula ou para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E agora a gente vai dar um Ray 4110,2820 e apertar Enter. Aí ele está renderizando utilizando uma ferramenta conhecida como PowerRay. Eita, quando a gente clica na tela, ele sai do modo de renderização. Então tem que executar de novo. É que é tão pesado que ele usa muito processamento, memória RAM. Então, deixando a imagem quietinha, infelizmente, ó, na minha imagem vai aparecer o seguinte: No License File. A gente precisa baixar uma licença do PyMol para o uso gratuito, professor ou estudante, para não aparecer essa mensagem na imagem renderizada. Mas não tem problema, isso é só um vídeo para mostrar para vocês como se prepara uma linda imagem do DNA em alta resolução, para que ela não fique com pixel quando a gente ampliá-la, utilizar em slide, poster, na criação de um logo, etc. E agora basta a gente escrever png dna.png. Então, nessa mesma pasta de trabalho, né, onde eu executei o PyMol, olha, ele escreveu a imagem, né? Se eu der o comando ls-ltrh, ele vai mostrar em ordem de escrito. Então, nós temos aí o nosso dna.png. Se a gente for abrir essa imagem, com o navegador de arquivos, né? Vou achá-la aqui, dna.png. Ela é uma imagem sem fundo, de altíssima resolução, e vocês podem perceber o quê? Que aqui na minha tela ela está aparecendo em 30%. E quando eu coloco ela em 100%, que é o tamanho real, aparece essa imagem aqui em altíssima resolução do DNA. E o que a gente pode fazer com isso? Aí vai da criatividade de cada um, né? Então, criar um logo, uma figura para um pôster, etc. Por exemplo, quando eu abro aqui o LibreOffice Impress, que é o equivalente ao PowerPoint, e aí eu Ctrl A aqui para apagar isso. Se eu vier Insert Image, a gente vira aqui em Home, meu DNA, Open, temos aí a minha figura do DNA nessa resolução. Né? Aí a gente pode colocar texto, por exemplo, um solzinho aqui emitindo radiação eletromagnética, mostrando, por exemplo, que a radiação ultravioleta é capaz de danificar o DNA, digamos assim. Então, uma figura ilustrativa, né, como de uma pessoa que eu conheci no congresso semana passada, e aí eu prometi a essa pessoa que eu iria fazer um vídeo para ela ou abrir uma webcam de como fazer essa figura, já que a imagem dela foi criada por IA e não ficou tão boa. Então, tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado e
É isso, tá? Agora eu vou fechar o painel e, e é isso. Vou fechar aqui o OBS Studio também.